Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. E no programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, trazemos para você mais uma dica de saúde com a cardiologista doutora Nirvana. Está no ar o SSP-TV. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre mais uma dica de saúde para você com a doutora Nirvana. Aliás, uma dica de saúde para os homens, porém que também acaba afetando as mulheres, e a mulher tem que ser compreensiva, estar por dentro do assunto também para entender o que está acontecendo aí na própria família. A gente vai falar de disfunção erétil e eu já começo te perguntando qual a relação de disfunção erétil com a cardiologia? Tem muita relação. Quando o assunto é coronárias, que é aquela parte de angina, de infarto, tem muita relação porque o pênis ele é um órgão vascular. A pessoa tem a ereção porque o pênis se enche de sangue através de todos os mecanismos centrais, neurológicos, locais, a estimulação, tudo. Mas ele é um órgão vascular. Então, da mesma forma que ocorre a aterosclerose, que é o entupimento das artérias lá no coração, pode acontecer a aterosclerose no pênis também. Olha, eu nunca fui falado isso, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Exatamente. Então, quando uma pessoa tem como primeira queixa um problema de disfunção erétil, o médico já deve pensar em investigar a parte cardíaca também, conforme os fatores de risco dele, é lógico. Tá? E quando a doença não é nessa parte de coronária, quando é, por exemplo, uma arritmia, ou quando é o coração fraco, o ato sexual ele pode provocar mais sintomas. Então a pessoa tem que estar orientada para resolver isso. Então, no caso da arritmia, o ato sexual é uma atividade física, então pode provocar mais arritmia. Para quem tem o coração muito grande e se cansa com os esforços, o ato sexual pode causar mais cansaço. Então tem muita relação. Não no sentido de que o cardíaco não pode ter relação, não vamos ir para extremos. A questão de que ele tem que ser melhor orientado a respeito. E está sempre se monitorando, tomando medicação correta, sempre verificando tudo direitinho para não ter problema. Exatamente. Infelizmente, por mais que nós estejamos no século XXI, o assunto ainda é tabu. As pessoas ainda querem esconder esse tipo de problema. Dos dois lados. O paciente tem vergonha de perguntar e o médico não quer muito responder ou também perguntar se ele está com problema nessa área. E às vezes também a resposta é uma resposta, não dá para fazer. Não é bem assim, a gente tem que tentar achar uma solução, né? Ou pelo menos orientar melhor, tanto o homem com o problema da disfunção, quanto a esposa em como que ela pode ajudá-lo. Tá? É tentar conversar sobre o assunto, você tem que ter uma boa relação com o seu médico. Aí a gente está falando sobre isso, você falou das questões ligadas ao coração, os riscos e tudo mais. A gente ouviu falar muita história de pessoas que após o ato sexual teve uma parada cardíaca ou teve um infarto. Isso pode acontecer mesmo? Pode, mas tem muita lenda em cima disso. O ato sexual é uma atividade física. Ela é comparada a subir 2 lances de escada rapidamente. Então, da mesma forma que uma pessoa pode ter um infarto subindo os 2 lances de escada, ou pode ter uma crise de angina subindo os 2 lances de escada, ele também pode ter isso no ato sexual. Só que o índice disso é um índice baixo, é menos de 1%. Só que quando acontece, a coisa espalha como catástrofe. Devido já ao tabu, ao mito e aquela questão de sempre estar ligado com relação sexual com o pecado, o sujo, o problema, né? A gente sempre vê aquilo assim, parece que as pessoas têm prazer, nossa, você viu, morreu? Porque acabou de ter uma relação sexual, né? Infelizmente, como você falou, a gente já está no século XXI e as pessoas ainda têm essa mentalidade meio que infantil com relação a tudo isso. E tem mais um agravante, existem estudos mostrando isso, eu fui ler, eu achei interessante e trágico-cômico, mostrando que boa parte desses infartos no ato sexual ou logo após o ato sexual eram em relações extraconjugais. E olha isso, é divulgar mesmo. Mas mostrando que o problema não é só o ato,
Não é só o esforço do ato sexual, é o estresse todo, é o estresse de você estar fora da sua relação. Às vezes é uma pessoa mais velha com uma moça muito mais jovem, às vezes ela é profissional no assunto, então força mais, às vezes é após uma refeição muito copiosa ou muita ingestão de álcool. Então tudo isso colabora, não é só o fazer o ato, é o que está relacionado a ele. Só para a gente fechar fechar e não fechar, né? Porque a gente vai para o intervalo. Mas um outro dado curioso com relação a isso tudo, muita gente também tem medo, você acabou de falar da alimentação, tem medo de, por exemplo, praticar o ato sexual depois de uma refeição. Tem alguma coisa interligada? A gente tem que lembrar que após a refeição, todo o nosso corpo vai estar centrado no aparelho digestivo, inclusive o coração. Então o ideal é você esperar um pouco para qualquer atividade física. E o ato sexual é uma atividade física. Então, para não correr risco, então o ideal é esperar um pouco. Esperar um dia, 2 dias? Não, é esperar um pouco. Umas horinhas ali. Sai para jantar, fica conversando um pouco, caminha um pouco, depois vai. É isso aí. Vamos no intervalo e a gente já volta. Eu vou perguntar para a doutora, inclusive com relação àquele remedinho que os homens tomam e que pode também ter algum agravante aí. Então a gente já volta para falar sobre isso. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507, fone 3321-7652. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique, é clique. Venha almoçar no restaurante Alho Poró. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre a ligação da cardiologia com a disfunção erétil. E quando a gente fala de disfunção erétil, a gente sabe que tem no mercado alguns remédios para isso. Muita gente faz uso desse remédio. Eu já ouvi falar, inclusive, de mulheres que andaram tomando esse tipo de remédio que é direcionado a homens. Quais os riscos disso tudo? Olha, também existe muita lenda em cima da medicação, tá? Nós temos vários aí no mercado, tem os 3 mais conhecidos. A medicação é para favorecer mesmo a ereção, tá? Então não é para mulher, não é para homens normais, tá? Já está provado que ele funciona bem em homens com problemas de ereção. Em homens que não têm problemas de ereção não faz diferença. Só certo? pode aumentar o risco. E o risco do remédio, como medicamento, ele tem efeitos colaterais ou possibilidades de efeitos colaterais, mas o pessoal provocou muita lenda. Como ele é um remédio que provoca queda de pressão, normalmente, ele é perigoso mais quando se usa associado
no caso dos cardíacos, aos nitratos. Nitratos, para você saber com mais facilidade, é o Isordil, o Sustrate, o Monocordil, para a pessoa se familiarizar mais com o nome. Então, quem faz uso contínuo desses remédios não podem usar o Viagra, ou Cialis, ou similares, tá bom? Porque o uso dos dois juntos vão provocar uma queda de pressão importante, e essa queda de pressão importante pode provocar o infarto. Então precisa se resolver essa lenda que o pessoal acha que o remédio vai dar o infarto. Não, ele diretamente ele não causa. Ele é associado ao outro medicamento. Exatamente. Então já está provado através de estudos científicos que em pacientes cardíacos que não tomam nitratos, o uso do medicamento é seguro. Desde que bem orientado pelo seu médico, gente. Não é sair tomando remédio aí sem parar e sem orientação, e remédio que não tem boa procedência. Isso é um perigo enorme também, tá? O pessoal fala assim, vou comprar aquele lá do país vizinho. Gente, o do país vizinho, ele passa lá pelo rio, não se sabe como ele é conservado, não se sabe como ele é guardado. Um detalhe, para você ver como o do país vizinho é um risco tão grande à sua saúde, que quando o comerciante, vamos dizer assim, traz esse comprimido do país vizinho, se ele for pego pela Polícia Federal, ele vai preso. O comércio é totalmente ilegal. Então você sabe que vai chegar aqui, não tem a segurança da Anvisa, não tem nada fiscalizando ele. Não tem nada. E aí você vai colocar a sua vida em risco porque ele custa mais barato, é complicado. Não compensa. Então eu falo que vai fazer o uso do remédio, é cardíaco, procura o seu cardiologista, faz os exames que tem que fazer e usa o remédio com segurança. Quer dizer, tá aí as dicas pra você, né? O final de ano tá chegando, você vai querer aproveitar a sua vida. A gente sabe, né, quando a gente fala de disfunção erétil, tem muitas propagandas na TV chamando a atenção pra questão da família, porque a gente sabe, né, que isso faz parte da vida realmente, a gente tem que encarar dessa forma. Então tá aí uma dica de saúde pra você da doutora Nirvana. Muito obrigada mais uma vez. De nada. Aproveite o Natal, feliz ano novo e saúde pro ano que vem. E no ano que vem a gente volta aqui para mais dicas de saúde pro nosso pessoal aí. Espero que você tenha gostado. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 13 de dezembro. Marta Luzia Maciel dos Santos, Lázaro Caetano da Silva, José Luiz Domingues, Saulo dos Santos Alvim, Maria José Euriquine Barbosa, Josias Nunes e Lúcio Martins da Silva. Parabéns a todos! Atenção associados e dependentes de associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ao período de recesso do sindicato. A clínica médica passará por reformas e por isso está fechada desde o dia 7. A clínica odontológica funcionará até o dia 12. Já o atendimento do plano de saúde para autorização de guias, consultas e outros juntamente com a parte administrativa do sindicato se encerrará no dia 14 e voltará ao normal na primeira semana de janeiro. Contamos com sua compreensão. E o SSPTV vai ficando por aqui. Você pode ver a reprise do programa de hoje amanhã a partir das 8h15 da manhã. Também pode conhecer um pouco mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site, onde você vai encontrar também um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSPTV, pode mandar através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, hein? Amanhã às 18h45 eu estou aqui te esperando. Até lá!